até, digamos assim, como referência, equação iconal, ou seja, como faltou pouquíssima coisa, ou seja, o comecinho de hoje, tá? Na verdade, como se fosse da semana passada, mas é o comecinho de hoje, que faltou só um exemplo que eu comecei a falar na aula passada, acabou a luz, e também foi bom porque eu também me enrolei um pouco no desenho que a gente ficou fazendo depois, e agora vai ficar certo. Então, com luz, vai ficar mais iluminada a solução, que ficou um pouco obscura, porque a gente ficou discutindo também no escuro. Então é o seguinte, então a gente... Foi. Não. Sem luz, não. Não. É que ela faltou, quando falava 5 minutos para acabar a aula, acabou a luz. É. Quando faltava 5 minutos, acabou a luz. E aí, a gente ficou no quadro tentando fazer isso aqui. Eu tentei fazer os desenhos. Na verdade, o desenho não é tão fácil, por isso que a gente se enrolou. É melhor fazer a conta primeiro. Eu falei, não, eu ia fazer hoje, então, tranquilo. Eu ia dar só um esboço na reta final da aula passada, quando acabou a luz. E... vamos lá. Então, na verdade, o que eu queria mostrar? Então, para refrescar um pouco a memória, e como na sexta-feira tinha pouca gente, o que a gente fez foi o seguinte. Fizemos 2 problemas com a equação iconal igual a N2. Acho que é assim que eu estou escrevendo, que agora depois aparece C, enfim, N2. Que está associado, índice de refração está associado com a velocidade de propagação da onda. E qual era a diferença desses 2 problemas? Basicamente, 2 problemas de Cauchy. O problema A, digamos assim, que era o 3, talvez, das notas, com dado pontual. Então, uma configuração, digamos assim, singular. Você tem, né, num ponto. E o B, o, digamos assim, usual sobre curva gama. Então, aqui é papo, né? Então, vamos ser mais específico. Mais específico é que a gente tinha assim, x igual a x0, y igual a y0, psi igual a psi0, z igual a z0. E esse aqui era x igual a s, y igual a s, psi igual a s. Tá? Então, o que a gente viu foi... vamos fazer figurinhas, deixa eu ver se eu consigo até fazer aqui. Nesse daqui, basicamente, né, esse vocês viram com o Roberto. Então, é assim, x, y, z, onde z é o psi. O suporte, né, dos dados iniciais é singular, no sentido que é um ponto só. E como a iconal está associada à ótica, à imagem, apesar que aqui a gente está falando ondas, e em algum momento no curso falar um pouquinho mais, eu já dei um pouco a dica, mas vamos ver se talvez a gente fale um pouquinho, né, com forma da carruagem, que é teoria geométrica de difração, que Joe Keller, um matemático aplicado de Stanford, foi meio que um pouco o pai dessa história. Então a gente fala muito em iluminar, já é terminologia de EDP, está no livro do Fritz John Oates que faz cone de luz. A gente vai ver, talvez no começo da aula que vem, ou eu vou mostrar um pouquinho que se fala um dado do tipo tempo, um dado do tipo espaço, e que tem a ver com cones de luz. Bem, o cone de luz é isso aqui que a gente está vendo aqui, que a gente pode pensar como luz e está iluminando o domínio. Vocês viram com o Roberto que a solução desse problema, isso aqui é a nossa superfície integral, essa casca, tá? Então, vou botar aqui só para indicar um pouquinho a casca. E, né,
aqui, ó, é um cone, e é o próprio cone de monge. Né? Então, o que foi visto, e isso aqui está, para quem quiser estudar em mais detalhe, está nas notas, mas também em detalhe as notas eu tirei do Zoderer, que faz essa parte com mais detalhe do que o Fritz John. A gente tem um cone de luz que, digamos assim, emana daqui. Então, como se estivesse iluminando. Então, o que isso aqui diz, essa casca cônica, e nesse caso até é um cone circular, o cone não precisa ser circular, né? Vocês virem outros problemas que não precisa ser, que isso aqui está falando é como se fosse uma lanterna, tá? Problema abstrato, mas eu penso assim, para mim, aguçar minha intuição, como se fosse uma lanterna, iluminando, e iluminando como? Dizendo o que está... Tá, é uma boa palavra que progrede, ativo. Então, em tomografia, a parte sísmica de crosta terrestre, se usa terminologia também semelhante a essa, até se chama, parece com tomografia, porque é imageamento. Tomografia é fazer imagem de onde tem tumor. Né? Eu fiz outro dia secreção da minha sinusite e tudo mais. Né? Então, o imageamento é feito a partir de reflexão. E o que se fala é, por exemplo, o que está iluminando. Então, uma coisa muito interessante, uma vez eu vi um professor de física falando sobre imageamento do cérebro. Né? Então, tomografia do cérebro para identificar regiões que ficam ativas durante um processo. E uma das terminologias é a parte que fica iluminada do cérebro, que está ativa, né? Com a tomografia. E uma coisa até, então, um parênteses, todo dia eu abro um parênteses, tenho que notar com o tempo, mas uma coisa linda era que esse professor falou, foi até no concurso da USP, que era um curso de matemática, tinha esse físico falando isso, que ele falava que uma coisa linda, que o cérebro, por exemplo, quando a gente vê, ilumina uma certa parte. Né? Quando a gente fala, é outra. E ele falou que era incrível, quando a gente pega, é outra, tato é outra. Mas ele falou que quando as pessoas, pelo menos nos experimentos que ele viu, liam através do método Braille, iluminava a mesma parte de que eu vejo. Quando a pessoa, o surdo e mudo, escutava a outra pessoa falando em linguagem de símbolos, iluminava, está vendo, né? Mas iluminava a mesma parte de que quando a gente escuta. Uma coisa fascinante. Mas, enfim, comentário um pouco cultural. Mas a terminologia é iluminar. E aqui, iluminar é exatamente isso. O que está ativo? O que está ativo se eu botar um dado aqui pontual? Está tudo zero no plano XY e eu boto um dado aqui pontual. Um valor. Fiz zero. Esse φ zero é como se fosse, como a gente falou um pouco, a região de influência desse φ zero. E a região de influência é o cone. É onde o cone de monge é um pouco... Então, é a propagação dessa informação, só que aqui não tem superfície, então, na verdade, todas as linhas, né, não tem ponto de tangência. Então, nessa casca, a informação devido ao φ zero está ativa. E aí, quando a gente corta uma curva de nível, num certo nível Z, como Z é, na verdade, psi, e se for fase, se a gente vai pensando na econal como onda, fase, é o que eu chamo a famosa vista do avião. Se eu cortar aqui, ou cortar aqui, ou cortar aqui, eu vejo a minha onda que foi gerada como se fosse uma pedrinha, aqui, depois ali, apesar de não haver tempo no modelo. Então, seria onde a frente de onda vai estar devido à velocidade de propagação que está embutida aqui no índice de refração. Então, a gente fala muito em iluminar. Então, o que a gente exercitou nesses problemas e faltou o de hoje? Que é juntar esses dois de uma forma muito bacaninha, que serve também para exercitar o cálculo de envoltórias. O dado pontual é esse. Esse problema a gente já fez também. E a gente viu que o desenho era assim. Vou fazer o desenho todo de fazer esse problema, senão fica muito pequenininho. Oi? A analogia com relação à onda, a pedrinha que cai, que vai criar uma onda que vai se desenvolver a partir daqui do centro, é uma comparação real ou só para a gente ter uma ideia? É só para ter uma ideia. Boa pergunta. Então, está crescendo. Né? Não... Imaginasse que a onda fosse criando alguma coisa que subisse desse jeito.
Mais ou menos. Deixa eu explicar melhor. Então, a pergunta é o quão real essa minha imagem aqui é da pedrinha caindo numa piscininha, numa poça d'água. Então, é um pouco uma imagem, aqui é meio limitado, é a imagem um pouco para aguçar a intuição de vocês a partir da minha intuição, que pode não ser a melhor. Cada um vai descobrir a sua. Mas, por exemplo, a gente vai ver, eu vou talvez ver isso um pouco, vou comentar mais, porque nos outros cursos, pelo que eu estou sabendo, já se fala nisso, em médias esféricas, soluções da equação da onda em 2D, 3D e por aí vai. Então, eu vou falar um pouquinho para fazer esse curso de novo, ficar um pouco diferenciado dos outros. Mas existe uma coisa também que está ligada ao princípio de Huygens, que que tem a ver com cascas esféricas ou a informação viajar como se fosse numa coisa maciça, que é uma diferença entre onda 2D e 3D. Tá? Então, basicamente, em 3D, a informação, você tem o princípio de Huygens, que a informação cessa depois de certo ponto, então depende de equação para equação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, dependendo do modelo, você, para a água, por isso que eu estou querendo justificar aqui que isso aqui é limitado, é que você pode fazer uma perturbação inicial na água e sai só uma onda, que é o que a gente viu naquele nosso modelo computacional, como eu mostrei, que eu chamei brincando do pudim. Tá? É aquele modelo que tem médias e tal. Ou, que é um pouco o que você falou, que está correto, é que a superfície oscila e quando a gente joga uma pedrinha, dependendo da profundidade, não sai só um anel, sai vários anéis, depois sai uma ondinha, depois de outra, e cessa por causa da viscosidade que amortece. Então, depende do modelo, depende de profundidade, se vai sair uma onda só, né? Então, essa solução da equação é uma onda só, ou se ela fica gerando vários anéis saindo. Eu imagino que uma onda, se a gente virasse ao contrário, acho que seria um pouco mais realista para a onda, para deixar para a gota ou não? Se o cone fosse ao contrário. Nosso Z inicial, Não, quando é ao contrário não faz... na verdade, Não, isso aqui ao contrário não faz sentido. Quer dizer... Porque o Z, na verdade, é a intensidade da onda. Na verdade, até se você prestar atenção, na verdade, você pode até pensar que você tem um cone para cima e tem um cone para baixo. E, dependendo do teu exame, não estou entendendo muito a sua pergunta. Se virar esse cabeça para baixo... Na verdade, ao invés da... Porque o Z, na verdade, é o valor da onda, não é? Não. Isso não é o valor da onda. O valor da onda seria a amplitude. Isso aqui é só a fase. Ah, ok. Então, agora entendi a complicação, tá? Isso não é o valor não é a amplitude da onda. Isso é só a fase, e que a fase, de uma maneira talvez informal, tá? Por exemplo, onde a crista da onda está, ou o cavado da onda está. Tá? Então, como é que a informação está propagando? Qual é a intensidade ali, que seria a amplitude? Eu não faço ideia nesse modelo, se eu voltar para a equação da onda, que foi uma aproximação assintótica, para aí vai. Tá? Por acaso, até eu vi, folheando hoje o Zoderer, né, que são os vários livros que eu tirei, o Zoderer lá no fundo, depois no final, faz um pouco isso, e depois, fazendo a análise assintótica, lá pelo capítulo 10, ou adiante, eu acho que é capítulo 10, essa coisa de calcular a econal, depois calcular a equação de transporte, fazer expansão nas amplitudes e tudo mais, está lá no capítulo da parte assintótica. E como eu falei, a gente vai fazer com certeza algumas coisas assintóticas aqui no curso, e eu quero com certeza dar 2 sabores para vocês. Um de análise assintótica no nível das equações, então com operadores diferenciais, que você pode pensar em modelagem, modelo reduzido, que é tirar termos do operador diferencial tentando não perder o máximo, tentando ao máximo não perder a informação nem do modelo físico, nem da riqueza matemática. Tá? Vou mostrar para vocês. E aí a gente vai ver até um exemplo. Se eu começar a tirar tudo, eu caio na equação da onda muito simples, que para certos problemas não é interessante. E tem outro aspecto também que eu quero mostrar, que aqui no IMPA não tem muitos cursos disso, eu vou talvez mostrar até um pouquinho de teoremas de EDO e algumas coisas de EDP, que é análise assintótica de soluções. Então, como é que você captura, escreve propriedades efetivas da solução? O que quer dizer propriedades efetivas? Isso é um jargão do matemático aplicado. Então, estou pausando para perguntar para vocês, faz algum sentido para algum de vocês quando eu falo assim, propriedades efetivas da solução, exemplo, de uma onda num meio altamente variável? Eu não espero que faça sentido para vocês agora, desse jargão, que acaba sendo um pouco solto, informal, mas é usado, né? Não é informal, de o que significa propriedade
efetiva da solução num meio variável. Efetivo tem que ser especificado um pouco mais. Então, um exemplo é propriedade média, ou então em primeira aproximação, como é que é a cara da onda. Então, a gente vai ver isso, que se um meio, por exemplo, o mais fácil de fazer, que não é tão fácil, mas mais fácil de fazer para uma onda no meio variável, é uma onda no meio variável periódico, que é meio raro, apesar que não é tão raro, é raro na natureza, não é raro em alguns processos industriais, construção de objetos, você faz uma coisa periódica e tirar proveito dessa propriedade. Aí tem princípio de homogeneização, que parece que tem uma velocidade efetiva média, constante. É interessante que alguns problemas a média não é a média aritmética, é a média harmônica, por aí vai. Não sei o quanto eu vou conseguir falar sobre isso, até porque isso vai ser uma novidade dentro desse curso, mas alguma coisa a gente vai falar. E o que eu falar, e num curso de doutorado é isso, eu vou ficar satisfeito. Por quê? Porque não dá para falar de tudo, e eu espero falar o suficiente que depois cada um, com seu orientador e sua vida profissional, depois fala assim, lembra que o André falou daquilo, o conceito está ali e a capacidade de estudar sozinho é o treinamento básico do doutor, porque é o que eu faço na minha vida o tempo todo, né? Eu sou um estudante profissional, pesquisador isso, e tem que aprender a estudar sozinho, né? Na minha pesquisa, com meus alunos, e por aí vai. Né? E os alunos igual. Então é isso. Então, olha só, voltando aqui ao exemplo, né, depois da pergunta da Aristóteles, é o seguinte, pega agora esse problema, eu tenho agora essa curva daqui, gama, x e y, e a gente viu que a solução desse problema eram frentes de onda, se eu fizer o desenho certo aqui de memória, porque eu não estou... assim. Tá? Onde isso aqui era a direção da característica do número de onda K, isso aqui é o gama, e eu tinha essas ondas assim. Então, de novo, no espírito, vendo as ondas do avião, quando eu falo vendo as ondas do avião, de acordo com a pergunta de Aristóteles, o correto é olhando para as fases, ou seja, crista, cavado, né? A fase é a crista do seno, é o ponto onde o seno é igual a mais 1. O cavado é onde o seno é igual a menos 1. Tá? Mas todos são fases, né? O zero do seno é uma fase também. Então, a gente vê isso aqui. E aí, o que faltou, que eu quero fazer agora, e que é um exercício, tá no Zoder essa parte, é juntar esses dois. Tá? E aí acabou que eu me enrolei no desenho no finalzinho, mas já me enrolei no escuro, então a gente agora vai fazer as claras. Que é o seguinte, como é que eu posso pensar agora que resolver esse problema nesse espírito daqui? E funciona. Que é o seguinte, eu posso pensar, eu poderia pensar, e aí eu vou fazer as contas primeiro, que aí fica mais fácil fazer o desenho, um desenho depois, não é o desenho exato, mas o desenho depois, que é o seguinte, pensa que aqui tem um parâmetro, uma família, perdão, há um parâmetro S de probleminhas como esse. Então, se eu botar S0 e meio que segurar esse S0, esse é o X0, o Y0, né? E esse é o valor do φ0. Então, o que o problema quer mostrar, então, que seria um terceiro problema, para pensar problema adicional, não vou botar 3, porque quem tiver notas, por mais que estou seguindo bem de perto as notas, a numeração é diferente, é o seguinte, pensar no problema B através do problema A. Então, em vez de fazer desenhos e tudo isso, vamos fazer as contas. Então, a ideia é o seguinte. Então, o problema A, a gente tinha uma solução singular, que era o cone. Então, é legal que a gente pode pensar que a gente tem uma família de cones correndo, iluminando ao mesmo tempo, e o que isso dá. Né? Então, é bom porque aguça a intuição. Então, o que a gente pensa é o seguinte, o que está no Zoder, ele muda um pouquinho de notação, então deixa eu escrever igual para
alertar vocês, eu parei e falei assim, mas peraí, ele simplesmente muda, que é o seguinte, ele escreve o seguinte, ó, a gente tem EDP, nas notas eu escrevi errado aqui, botei T, mas é Y para esse problema, né? Um errinho que todo mundo pescaria, besteira, e aí ele escreve, o Zoder ele escreve isso aqui, X, Y, se A e B é uma família de soluções, até que não está dizendo nada, tá? É só um pouco de notação. Família de soluções dada implicitamente. Então, nada demais até agora, tá? E aí depois o próprio Zoder vai mudar esse M para H, que é a notação que eu usei antes, para a família de soluções que para a gente tirar a envoltória, tá? Então é só isso que chama a atenção de vocês. Então a EDP, a gente tem as nossas ambiguidades de dois, e aqui são dois parâmetros. Então, não está dizendo muita coisa. Então, vamos ver, então, melhor do que isso, só para situar, vamos ver isso para o nosso caso do cone de luz. Então, para simplificar um pouquinho, né, uma grande simplificação, para simplificar, façamos A igual a N, o que vai implicar em nesses dois tetas, quando a gente fez a solução, tá, para esse problema daqui. O problema desse aqui. Bota o N igual a S, a gente, na condição do teta, para a gente começar a diminuir essas ambiguidades. Então, na solução do exemplo 4, ou usando a solução do exemplo 4, obtemos que... Então, é só pegar e voltar no problema 4, não precisa fazer nada. Pega a solução como já estava e substitui A por N aqui, e a solução vai ficar assim, ó. E substitui, né? Bota o S... Tá? Então, a gente coloca... Eu estou me enrolando com os números dos problemas. Então, deixa eu especificar para vocês. Deixa eu ver se eu botei certo. Porque eu acho que nas notas está na ordem errada. Então, deixa eu fazer assim. Na solução do exemplo A, que é o do dado, né, pontual, simplesmente faz o seguinte, olha. Coloca x igual a S, y igual a S, tá? E o φ0 igual a NS. Tá? Vai lá e coloca. Tá? Então, dado num ponto, aqui você tem esse cone. Com esse valor, né? x0 é S, tá? Nada demais. Vai lá e embute. Pode cegamente só embutir. Quem já fez o exemplo, mas vai lá e pum, não precisa fazer o exemplo novo. Coloca isso. Aí, você fala assim, bem, eu tenho agora essa minha lanterninha, esse meu foco de luz para cima, que eu posso puxar, exatamente, correr com ele. Vou correr com ele. Eu nem vou correr com ele, está aí, já está embutido eu correr com ele. Deixa, então, calcular a envoltória desse cara com respeito ao parâmetro S. Né? Então, vou fazer assim, para analisarmos a envoltória, temos que, aí é só ver, né, aquela receita, se quiser, né, de envoltória, e aí aqui que o Zoder trocou um pouco de notação, não entendi bem porque ele chama de H, que é a notação que a gente tinha usado antes. Na verdade, eu sei porquê, mas é só porque, na verdade, não sei porquê. Olha só, não tem uma boa justificativa para... Ele escreve que H é igual a isso aqui.
Tá? Escreveu a solução na forma implícita, não sei porque que ele mudou, e aí calcula, né, a derivada com respeito ao parâmetro, igual a zero, para poder tirar a condição da envoltória no parâmetro e sai isso aqui. Tá? Calculando a derivada acima, igual a zero. E aí, daqui, a gente observa o seguinte, ele escreve o seguinte, que se observa aqui x menos s, y menos s é igual a zero, é a condição que a gente tem, porque basicamente, uma maneira de ver isso aqui, se x for igual a s, morre isso aqui é 1, e fica n menos n. Tá? Mesma coisa para o y. Uma maneira rapidinha de ver que isso aí é igual a isso. E aí, daqui então ele conclui aqui. Né? A gente conclui que a gente tem isso aqui. S de x pode ser isso. Ou S de x pode ser isso, né? Pensando, né? Que é isso aqui, pensando como função de x. E então temos duas possibilidades de envoltórias. De envoltória, digamos assim, duas possibilidades de envoltória. Então não tem uma solução única, né, com os dados que a gente tem essa termina com aquela ambiguidade que era infinita, mas com dois casos possíveis, e que é o seguinte: o caso 1 é H de x, y, psi x, que é com S no lugar de x, né? Que é isso aqui. E a 2, que é x, y, psi, y. Né? O S, isso aqui. Tá? E que dá o quê? Ou E, ou, melhor ou. Deixa eu ver, estou pulando alguma coisa aqui. Ah, é, sim, claro. Isso, obrigado. Era isso que eu estava engasgado. Você adivinhou onde é que eu estava engasgado de besteira, isso. Aí sai isso aqui, e aí vem um desenho, que eu tentei fazer na aula passada, e uma coisinha que eu fiz estava certa, mas eu me enrolei no desenho. Então vamos lá, é pior começar pelo desenho, porque aí quando eu faço isso aqui, eu acabo entendendo melhor. Então é o seguinte, então eu tenho duas opções
Tá? E as duas opções, tem um desenhozinho que eu coloquei no começo, nas notas, mas eu resolvi pular, porque eu acho que aí foi ele que me induziu a fazer o erro da vez passada, que é o seguinte, essa solução daqui, essa daqui me dá frente de onda assim, e a outra me dá frente de onda assim. Tá? Que são as curvas de nível desses caras. Certo? Então, são duas possibilidades, quer dizer, com os dados que a gente tem essas duas possibilidades que vêm justamente daqui. Né? Está, de certa maneira, conectada a esses dois ângulos que a gente ficou lá quando a gente foi substituir, né, as condições da faixa e tal, da ambiguidade, lá atrás, quando resolveu o problema. Né? Aqui isso não está claro, teria que ter visto, né, isso na aula passada, ou seja, na solução desse exemplo. Aí, agora, como é que eu me enrolei para tentar tirar esse desenho daqui, né? Estava com o Ailton e com o Cássio, para tirar esse desenho daqui, daquela curva ali e tal. E aí a maneira, acho que sai, é um pouquinho assim, eu dei uma rabiscada para melhorar o que estava nas minhas notas, e a maneira como eu vejo é o seguinte. Então, olha só, o problema, vamos ver se eu desenho direito e se eu sou convincente, né, ou não. Então, o desenho, da maneira que eu vejo é o seguinte, o problema original, que é o problema que eu chamei ali, não vou chamar nem 3 e 4, porque eu não sei qual veio primeiro nas notas, que ali eu estou chamando de B. O problema B é o seguinte, eu tenho minha curva, a projeção da minha curva inicial aqui, tá? Por favor, imaginem que está no meio, 45 graus, x igual a y, e aí o psi tem uma inclinaçãozinha que é AY, NY. Então eu posso fazer uma rampa, tá? E essa aqui é a minha curva gama. Tá bom? Dá para enxergar? Deixa eu tirar esse Y aqui um pouco para não... botar ele menorzinho aqui para não atrapalhar. E aí, o que eu estava querendo induzir e falando na aula passada, era que vamos pegar assim alguns pontos, né? Ó, já ia desenhar errado, nas minhas notas eu prefiro desenhar assim, eu já ia fazer besteira. Eita! Então, eu vou pegar 3 pontos, onde eu vou botar a minha lanterninha, que eu falo brincando, que são meus pontos focais. Essa palavra está correta, pontos focais, a gente tem foco de luz, tudo certo. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Né? E aí, o que eu faço em termos do problema? A maneira como eu vejo isso é a seguinte, a gente tem aqui, não vou nem desenhar, senão vou desenhar mal, mas eu tenho 3 pontos a partir do qual eu posso iluminar o meu domínio. Né? Só que, como isso aqui tem uma rampazinha, eles ficam defasados. Então, na verdade, eu pensar o seguinte, quando eu vejo uma certa fase, que eu não vou conseguir desenhar isso bonitinho em 3D, tá? Se eu pegar uma certa fase, não botar φ0 não, porque φ0 remete ao dado inicial. Então, certo valor φ barra, né? Eu estou cortando isso aqui num certo nível. Né? E os cones vão estar, na verdade, em alturas diferentes, a partir do que são eliminados. Então, de certa maneira, para ver essas curvas daqui, um desenho que eu tenho um pouco para me convencer é o seguinte, x, y. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso de forma decente. Se eu tiver que o meu ponto focal é esse aqui, vamos supor que é esse aqui, como esse aqui foi o primeiro, eu tenho o cone que faz assim, tá? Mas eu vou esquecer isso aqui, que eu quero só olhar para aquela direção. Isso aqui é só para vocês entenderem o meu desenho. Aí,
pegar um outro quadradinho aqui, menorzinho. Se eu pegar um outro ponto aqui, né? E aí deixa eu botar então de laranja, né? O círculo dele vai ser uma coisa que faz assim. Certo? E aí, meu desenho está mais ou menos, mas acho que dá para pelo menos indicar um pouquinho para vocês quais são as duas possibilidades de envoltórias. Na verdade, imagina que tem aqui, ó, não sei se estou conseguindo me expressar graficamente bem, acho que não, pela fisionomia de todos vocês. Mas, enfim, vamos chegar lá. Então, eu tenho aqui, ó, a minha curva gama, então essa é a projeção, né? Tem a projeção, eu tenho um ponto que vai correndo aqui, certo? Mas como eles estão, na verdade, apoiados aqui, quando eu passo um corte, os círculozinhos são menores, né? Vai diminuindo. E aí eu desenhei 2 para eu me convencer de que realmente o meu desenho está péssimo na outra aula, está um pouco melhor agora, de que vou agora desenhar um pouquinho fora aqui uma linha que vai ser tangente a todos esses carinhas, daí a envoltória é essa, e a outra possível é essa, por causa daqui e daqui. E se eu pegar se eu pegasse um quadradinho aqui menor e fizesse isso, a linha vermelha também está tangente ali e tal. E você vê o seguinte, e é bem razoável que depois eu tenho essa frente daqui que é envoltória, e aqui também, ó, se eu tiver, como esse meu desenho vai ficar razoável, né? Mas só para comunicar um pouco uma coisinha que eu fiquei pensando. Depois também, em termos de tentar ser instrutivo corretamente, que vamos supor, aqui mais adiante, se eu pegar um cone de luz que vai ser ligado ali, e esse cara passou por baixo, para esse nível de fase não está sendo visto ainda. Certo? Então, na verdade, isso aqui é o suficiente, e os cones que estão vistos estão lá, e esses vão, mais adiante, vão gerar as outras curvas, quer dizer, as outras paralelas e por aí vai. Então, na verdade, na aula passada, eu estava desenhando uns cones do mesmo tamanho, isso é uma bagunça, melhor nem explicar porque a gente saiu errado no escuro. Então, essa é a minha maneira de ver, e eu consegui organizar minha cabeça melhor a partir do momento que eu comecei a ver, né, isso aqui, e você imagina isso aqui, né, aqui subindo. Então, o cone, na verdade, voltando à aula no começo, eu posso pensar que ele é o quê? Ele dá a região de influência de cada ponto do problema de Cauchy. Né? Então, ele ilumina, não é isso? O cone de influência, e que é só a casca. Quem está dentro da casca parece que não está vendo nada. Por quê? Porque é naquele ponto que aqui não tem espaço e tempo, mas se fosse espaço e tempo é onde o distúrbio ou não chegou ou já passou. Né? Então, quem está dentro da casca, né? Enfim. Então, essas são as coisinhas que eu queria falar da Iconal, e hoje na aula vou, em um momento, falar mais um pouquinho e dar também uma outra coisa que vai ser útil, que eu vou usar quando eu falar de análise assintótica de EDPs em meios heterogêneos, que variam muito rápido, é uma variável interessante e que o pessoal de geofísica usa o tempo todo, e que eu acho que até eu falava em português errado, porque eu traduzia do inglês travel time. E aí eu usava, que não é errado, mas não é o mais usado, aí eu traduzia como tempo de viagem. E depois eu vim aprender com o pessoal de geofísica, essas coisas, mas na verdade é tempo de trânsito. Os dois estão corretos. Né? Então, já eu vou falar sobre isso para vocês, só fazer mais umas coisinhas. Ou não, talvez até eu deveria pular das notas e voltar, porque a gente vai no embalo da aplicação. Deixa eu ver se eu faço isso, depois eu falo sobre existência. Sim, eu vou dar um pulo, vamos falar, porque eu gosto, né, também de passar muito tempo no curso, sem ficar falando de... Né, o curso é EDPs e aplicações. Deixa eu falar isso, já que eu levantei a lebre do tempo de trânsito, e aí eu volto para o que está depois. Tá? Então está aqui a Iconal, solução da Iconal, e de duas formas. Então,
algumas aplicações. Então, vou colocar para vocês dois modelos de sistemas hiperbólicos em ondas, e os dois que podem ser estudados, e a gente vai estudar um pouquinho no futuro com coeficientes variáveis. Então, algumas aplicações de ondas em meios heterogêneos. E que é uma coisa que eu tenho muito apreço, gosto e quero, nesse curso, falar um pouquinho sobre isso. Então, dois exemplos. Vou até dividir aqui o quadro, para vocês verem um pouco, eu poder contar uma história interessante para vocês, até como se desenvolveu a minha pesquisa nesse assunto. Tá? E agora uma coisa que enquanto eu estou escrevendo me veio à mente, que eu devia ter falado antes quando eu estava escrevendo ali, mas é bom que está todo mundo aqui. Preparando, a gente tem 10 dias ou mais, né? Isso hoje é dia 8. Então, basicamente 10 dias, dia 17, para o teste. Né? Digamos assim, 75% do teste, não fiz ele ainda, mas é sempre como eu sempre faço. 75% do teste vai ser muito próximo das notas. Posso pedir até para reproduzir alguma coisa das notas que não gaste muito tempo, porque eu não quero queimar, né? Quero sentir. Então, próximo das notas e também da lista. De repente, pegar um problema da lista, que eu acho razoável fazer no tempo da prova, e que claramente, talvez não vai ser corrigido, o Roberto provavelmente vai devolver para vocês, não sei, se você vai conseguir até então. Mas não tem problema. Quem fez, aprendeu a fazer, não tem problema conversar, discutir, mas tem que ter assimilado, virar seu, sair com a sua voz. É isso que eu quero ver as minhas notas, não com a minha voz, com a sua voz. Né? E também sem falar em coisas demasiadamente informais que eu falo. Né? Não pode, enfim. Acende a lanterninha e vê que a solução não vai falar isso na prova. E talvez ver se é alguma coisa razoável para ver quem consegue ir um pouquinho além do visto. Mas fazendo o dever de casa, que é ler, criticar as notas, e a lista está com pelo menos 75 da prova bem preparada, e é um feijão com arroz que eu quero ver e que é parte também de um teste para mim. Se eu estou comunicando bem, indo rápido demais, ou enfim, estou dando para vocês instrumentos para chegar onde eu quero que vocês cheguem. Tá? Então, usa isso como rede protetora para saber como estudar. Tá? Ver vocês reproduzindo de forma, e dá para perceber, de forma que não é simplesmente... Quero ver a voz de vocês, é isso que eu quero falar. Mesmo que seja uma coisa trivial e igualzinha que eu fiz, quero ver o domínio. Né? Então, ok. Olha só, dois problemas muito parecidos. Matematicamente, larguei duas ADPs muito parecidas no quadro negro. Preciso dizer o que são as variáveis. E dá para saber que é um sistema hiperbólico? Não, até porque eu não falei isso. Mas hiperbólico tem características, tá? Lembra muito o que a gente está fazendo. O problema é linear ou não linear ou quase linear? Isso dá para vocês responderem. Mesmo sem eu dizer quem é quem aí dessas variáveis. Porque dá para chutar e adivinhar. Se chutar errado, não tem problema. Aqui é treino, está treinando com bola, vai chutar fora e vai chutar certo. Eu quero que vocês chutem certo no final do curso, a maioria das bolas. É linear. Então, na adivinhação, o que está rolando aqui? O que está acontecendo na adivinhação? E aí eu vou falar a aplicação. Esse daqui, eu tenho duas variáveis dependentes, que são minhas incógnitas do problema. U,
que é uma função de x, y e t, e é velocidade. Então, velocidade em x e y. E p, função de x, y e t. Adivinho isso, porque ó, derivada em t e gradiente de p. Então, isso aqui é um escalar, isso aqui é pressão. Tá? E ambas equações de ondas e meios heterogêneos. Meios heterogêneos é sinônimo de, na maioria das vezes, nem sempre, mas isso eu vou conseguir explicar para vocês mais adiante, mas eu vou falar em um minuto. Isso aqui é sinônimo de coeficientes variáveis. Então, vou fazer em laranja quem são os coeficientes variáveis que são dados do problema, ou seja, é fornecido para mim, eu sei a princípio. Rho, tá? Que é densidade. Já vou dizer de quê? Já estou fazendo um pouquinho de mistério, só para a gente ver que os dois problemas são muito parecidos, mas são de aplicações físicas diferentes. Tá? Então, fazendo mistério, mas já vou contar para vocês. Então, Rho é densidade, Kzão menos 1 também é conhecido, se chama compressibilidade. Tá? Dá para ler isso? Deixa eu melhorar para... né? Compressibilidade, 1 sobre K. Tá bom? Então, aqui é densidade. Isso aqui são dados conhecidos. Né? Coeficientes variáveis faz parte dos dados do problema. Do lado de cá, U, velocidade. E eta, XY, T, a gente chama de elevação da onda. E já vou contar para vocês que tem um pouquinho, até pela posição na equação, um pouquinho de paralelo com pressão. E o meu coeficiente variável está aqui, ó, H, que é profundidade. Tá? Então, com a descrição dos coeficientes variáveis, vocês já conseguem adivinhar um pouquinho, pelo que eu já falei no curso, quais são as aplicações. Até com a dica que eu vou dar agora fica mais fácil. Eu já falei de ondas acústicas e já falei de ondas aquáticas. Já falei de ondas acústicas na crosta terrestre, como tendo várias camadas, vários colchões de mola diferente, compressibilidade e densidade. Certo? Profundidade. Então, olha só, esse problema daqui, deixa eu então apagar aqui em cima, porque a gente fica com o mesmo quadro, tanto para vocês como para vídeo. Esse aqui a gente já viu. O desenho desse... Ups, eu apaguei coeficientes variáveis, não importa. Tá? Já deu para entender coeficiente variável. Então, esse problema daqui, ele é assim. Não precisa ter tudo na mesma largura, mas não importa. Em geral, o Y é para cá e o X é para cá, né, que seria o Z. E isso aqui seria um ρ igual a constante. Não, então ρ igual a ρ1. K menos 1 igual a menos 1 K1. Aqui ρ igual a ρ2. K menos 1 igual a K2 a menos 1. O que eu estou falando? Que isso aqui, e nesse caso que os coeficientes são... Aqui eu estou fazendo constantes por partes, mas poderia ser contínuos. Talvez a melhor maneira de estudar primeiro é suave. Enfim. Então, isso aqui é como se eu tivesse um material e aqui eu tenho outro material. Tá? Esse problema daqui, eu vou fazer uma analogia, vou fazer o H sendo constante por partes. Se eu podia pular ele para fora, porque está derivando aqui. Enfim, tem umas macaquices que a gente pode fazer com os termos. Mas, enfim, pelo menos... Para não ter problema com derivadas, pensa que isso aqui é uma coisa variando, né? E em que a mudança é meio que onde eu botei essas riscas.
e esse aqui é assim. Seria o análogo. Então, isso aqui é eta. Nesse caso, eu estou fazendo um desenho unidimensional, que é o caso que a gente até vai estudar mais adiante, tá? Então, isso aqui seria a versão bidimensional disso aqui, e onde U é a velocidade do fluido, né? E o H é a profundidade. Tá? Então, em uma dimensão, em um momento eu vou mostrar para vocês no curso, é uma vontade que eu tenho. Em uma dimensão, não é difícil da gente ver certas analogias entre esse problema e esse problema. Inclusive, se você pega esse problema, tem 2 coeficientes variáveis, esse aqui tem 1. Então, você pode pensar que um deles é constante, por exemplo, a densidade é constante, mas a compressibilidade muda. O problema fica muito parecido. E eu falei que o eta fazia o papel da pressão, porque na verdade, esse problema sai de um problema onde tem pressão também, e o que se pensa sempre é na pressão hidrostática, que é a pressão da coluna d'água. E como uma onda do mar ela varia lentamente com respeito a isso, então, quando sobe, a pressão hidrostática aumenta, porque a coluna d'água é maior. E quando diminui a pressão hidrostática. Então, na verdade, o eta, que é a elevação da onda, é como se fosse o excesso de pressão hidrostática com respeito ao repouso. Tá? Então, quando a gente vê isso, a gente bate o olho e olha para essas duas ADPs, sistemas de ADPs, que a gente vai estudar depois em mais detalhe, e fala assim, são muito parecidos, são coeficientes variáveis, e são muito difíceis de resolver para um coeficiente variável qualquer na mão. Tá? A gente vai aprender a resolver, não é difícil, depois se eu tiver só uma interface. Por exemplo, se eu tiver aqui só, né, passar de uma densidade para outra e estudar condições de compatibilidade na interface. A gente também espera que a gente consiga fazer o seguinte caso, em que a onda Então, deixa eu falar um pouquinho de propriedades efetivas para vocês. Né? Já que estou falando sobre isso, então não deixa de vender o peixe para o futuro. Se eu tiver isso aqui, ó. O que eu tenho? Isso aqui a gente não vê no mar isso, mas poderia construir um canal. Você tem uma profundidade periódica, variando em torno, por exemplo, de 1. E se a onda for longa, com respeito à variação do meio, tipo assim, a gente vai aprender um pouquinho aí que entra um pouco técnicas de medianização, de average, de fazer médias. Essa solução, esse perfil, que seria o dado inicial e a correspondente solução, vai ver essas variações na média e você consegue tirar propriedades efetivas desse objeto. Então, é isso que quer dizer propriedades efetivas. Tem um outro caso ainda mais complicado, que de repente também a gente pode fazer, cheguei a comentar até com o Lucas. Lucas. Que se a profundidade for desordenada, não tiver ordem e eu quiser modelar como sendo aleatória, eu tenho um certo grau de certeza, a gente também pode estudar uma onda sobre num meio heterogêneo que é aleatório. E aí ver como é que se usa um pouquinho né, tem interesse em probabilidade, aluno do Embuzeiro, né, você diz que não tem muita experiência com probabilidade, né? Pouquinho, mas nem precisa muito, apenas montar o problema e entender um pouquinho o que está acontecendo. Né? Então, quando a gente chegar nos seminários, eu vou perguntar, pode ser que ele até lá fale assim, adorei uma coisa que você falou, quero estudar. Maravilha. Mas é bom já ir identificando, né, o perfil de cada um aos pouquinhos e depois a gente vê. Então, a gente vai ver essas propriedades efetivas e esses problemas aqui já começam a ficar bem mais realistas com respeito a aplicações. Tá? Então, uma maneira que as pessoas estudam isso é o seguinte, né? Porque eu estou dando um colorido que é interessante, não estou tanto preocupado com a hora agora, eu troquei um pouquinho a ordem, mas eu quero acabar hoje num ponto, pelo menos onde aí eu volto para fazer um pouquinho de teoria abstrata, mas mostrar uma coisa que eu prometi, parece que eu estou divergindo aqui, que é de onde poderia aparecer a Iconal agora nessa brincadeira. Né? Foi o que eu decidi até dar esse salto por causa disso. Né? Não vou perder o fim da meada, não.
Então, olha só como é que aparece a equanal. Em ondas acústicas, o que as pessoas fazem? Ah, sim, eu esqueci de contar uma historinha que foi da minha pesquisa também, antes de começar. Pela semelhança entre esses dois problemas, e isso eu vou contar para vocês mais adiante na parte... Muito da minha pesquisa, eu acabei importando tecnologia matemática de ondas acústicas para ondas aquáticas. Porque se olha assim, são dois sistemas hiperbólicos, vocês vão entender depois porque, tem características e tudo mais, com coeficientes variáveis, um pouquinho em lugares diferentes, mas você faz aproximações daqui e dali, e você pode usar a teoria, a análise assintótica, e depois já agregar termos. Sabe? Aí, essa equação deixa de ser hiperbólica, passa a ser dispersiva. O que é uma equação dispersiva? Vamos aprender. É uma coisa, por exemplo, Felipe Linares trabalha análise funcional de equações dispersivas, eu trabalho na análise assintótica com equações dispersivas. Então, tecnologias matemáticas para um olhar diferente, ambos importantes do ponto de vista matemático, mas a gente vai entender isso quando andar do curso. Né? Então, é muito legal isso, que você vê dois problemas parecidos em aplicações diferentes, onda acústica crossterrestre, ondas longas lineares, por exemplo, tsunami começa a ser um modelo razoável isso aqui, com topografia, interagindo na região costeira, e aí você pega emprestado tecnologia matemática de uma área para outra, dentro de EDPs, porque a EDP é muito parecida. Então, com o seu olhar de EDP, e é isso que eu acho muito legal desse curso, EDP e aplicações, modelagem e tal, aí você fala, bem, já entendi isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi ver se a analogia até onde está. Aí você começa a agregar termos novos, que são pertinentes a essa aplicação, não faz sentido lá, e vai, pouco por continuidade analítica, intelectualmente falando, empurrando a sua maneira de entender, de pensar, né, o seu entendimento. Então, olha só, então, o que o pessoal de acústica faz para entender esse problema? Uma das maneiras que eles fazem é a seguinte, reescrever o sistema na forma estou aqui, por exemplo, pensando na densidade constante e a compressibilidade variável e a compressibilidade constante. Então, um problema que eles estudam é dessa forma daqui, ó. Não, mas aqui até estou permitindo C0 a ser variável, tá bom. Vai ter que ter umas considerações assintóticas para ver realmente como manipular isso, mas tudo bem. Tá? Então, olha só. Se eu escrevo isso aqui para vocês, com a história que eu venho contando, né, e falando e repetindo, eu espero, é parte do treinamento que eu gostei, vocês comecem a se antecipar, adivinhar, através da equação, o que eu estou pensando, né, e o que eu fiz para conseguir fazer alguma matemática com esse modelo. Então, o que a gente fez aqui, ó, eu tenho P, então o que sumiu o U? Então, de certa maneira, é como se as pessoas eliminassem o U daqui, em uma dimensão é muito fácil de ver, você teria aqui, ó, vamos fazer em uma dimensão, bota aqui Px, e aqui é U de x, certo? Em uma dimensão, que é o que a gente vai estudar mais adiante. Então, eu quero eliminar o U. Por exemplo, se eu derivar aqui com respeito a... Se eu passar o ρ para cá, fica 1 sobre ρ. Já está vendo aquele 1 sobre ρ lá. E aí derivo isso aqui com respeito a x. Isso aqui com respeito... E a equação toda, aliás, né? Com x. E a equação toda aqui com respeito ao tempo, como isso aqui não depende, eu jogo fora o U e fico com aquela equação de segunda ordem do P ali. Tá? A coeficientes variáveis. Tá? Em uma dimensão, a gente vê direto aqui. E aí, a gente vai ver também que a velocidade de propagação, né, que tem a ver com os altos valores da matriz desse problema aqui, que a gente pode escrever em notação matricial. Tá? Eu escrevo esse problema de dimensão
o vetor solução é UP, e aí eu chamo ele tudo de Uzão, se eu quiser. É linear, o problema é linear porque não tem nada aqui, nem quase linear, é linear, certo? Eu escrevo isso aqui como derivada U de T mais uma matriz vezes derivada em X. Tá? E aí os autovalores da matriz estão associados com a velocidade de propagação. Vamos ver isso, não tem que acreditar aqui. Então esse C0 é a velocidade de propagação. E aí olha só o que eu tenho. Se tudo fosse constante, né, eu tinha a equação da onda que a gente já olhou, né, que é o D'Alembertiano. Porque esse cara é constante, sai, né, jogo fora isso aqui e fico com o C2 aqui, é a equação da onda que a gente conhece, se fosse constante. Mas não é, é variável, é isso aqui. Então o problema é complicado para a gente resolver analiticamente se as propriedades, se o perfil do K e do U forem complicados, como é para... Alguém consegue resolver isso aqui na mão se o gráfico desses caras aqui for aquele marmuse colorido que eu mostrei para vocês? Eu não consigo, não dá. Que era aquele colorido todo, o coeficiente enviesado e tal. Estou completamente sem estrutura, não é periódico, né? Aquele ali não dá nem para fazer nada sintótico, tem que resolver no computador, e aí você vê as características e tal. Então aqui, esse problema é complicado, mas se isso aqui tiver estrutura, consegue se resolver em alguns casos, por exemplo, quando é laminado assim, né, tem teoria, meu ex-orientador Papa Nicolau e ex-aluno colaborador tem uma tecnologia para isso, e eu vou mostrar onde ainda não mostrei, onde é que vai aparecer a Econal aqui, né? Mas vamos lendo a equação. O que isso aqui quer dizer? Eu já falei sobre isso. Então, na verdade, tudo isso aqui está dizendo que eu tenho um forçante pontual no ponto XS. Lembra que eu desenhei minha árvorezinha, uma árvorezinha ridícula que tinha aqui? E aqui o ponto XS, onde estou estourando dinamite ou um caminhão que dá um soco. E aqui eu posso botar um delta de T ou um F de T magrinho. O que isso quer dizer na minha modelagem? Ok, o delta de T significa que também no tempo a dinamite é meio que instantânea. Né? A escala em que a dinamite explodiu e exerceu uma pressão, é uma equação de pressão. Então isso aqui é um termo de pressão. Certo? Então, o tempo que a dinamite exerceu a pressão no solo colapsou para zero. E aí dá essa função generalizada. Certo? Uma das maneiras de a gente escrever a delta, uma delas, é fazer isso aqui, manter a área 1, manter isso aqui para zero, isso aqui para o infinito. Né? Então, é um impulso, um impacto, uma força, uma pressão, num tempo que colapsou para zero. Ou, também pode colocar uma função do tempo, perfil tipo que lembra uma gaussiana, uma função sino, bem magrinha, que diz que tem uma escala de tempo pequena, mas finita, em oposição a infinitesimal. Tá? Então, tudo questão de modelagem, mas uma maneira de estudar é essa daqui. E aí, como eu falei, essa equação é muito complicada para resolver. Né? E para a onda aquática, a gente podia fazer uma coisa parecida também. Caiu foi gerada uma onda por alguma razão, caiu uma pedra, um meteoro, na água, localizado, você bota um delta ali e vê o tsunami que vai gerar depois. Tá? Tudo isso, simplificações. Então, uma maneira de começar a ter uma ideia para essa equação daqui, em termos qualitativos e tal, é tentar fazer um ansatz, tá? Que faz o seguinte. Que seria na pressão, nas notas eu escrevi em eta, mas vou escrever na pressão, que é o seguinte. Então, uma maneira é escrever um ansatz, né? Como eu falei para vocês, o ansatz é um chute educado e que sempre começa com uma cara de que parece que vai complicar o problema, mas a ideia é simplificar o problema. Então, a gente tem que dizer um pouquinho o que está acontecendo aqui. Né? Então, XS seria a fonte,
né, a localização da fonte, onde um pulso foi gerado. O tal, que não vai fazer o menor sentido o que eu vou falar agora, mas já vai ficar claro, é o tempo de trânsito. Ou o tempo de viagem, nas notas onde está tempo de viagem. O S é um perfil do pulso, tá? E o R é um termo de correção suave. Eu vou botar até entre parênteses, espera-se. Né? Então, o que as pessoas fazem? Então, uma maneira que as pessoas fazem é, deixa eu tentar simplificar esse problema baseado naquilo que a gente viu na verdade, nem tanto do von Crud na coisa do petróleo, baseado no meu experimento de computador. Lembra do pudim? Que eu chamo brincando do pudim, que é aquela onda que sai em forma circular? Veja bem, a novidade, que ainda vai dar a Econal, a novidade da modelagem aqui, com respeito àquela modelagem que eu fiz para tirar a Econal pela primeira vez. E aí eu passo a pergunta para vocês, como exercício de ler o que está sendo escrito. Uma história que eu sempre conto, vou contar agora, sempre conto todo curso, o Carlos já ouviu, todo curso alguém ouviu, e que eu acho que é típico de matemática, foi até em matemática pura que aconteceu, e é muito típico em matemática aplicada, que é a história do professor japonês. Você já ouviu essa história? Mas é verdade. O professor que me deu medida, Donsker no Kuhan, que contou essa história, um probabilista famoso, o Donsker, e disse que uma vez viajou para o Japão, viajava muito, viajou para o Japão, o Japão tem uma escola de probabilidade excelente, né? O Ito, até um famosíssimo probabilista japonês, e ele disse que conversou matemática 1 hora com o professor japonês não falava inglês, e o Donsker não falava japonês, obviamente. E o negócio é que, da maneira que você escreve as coisas, em matemática é muito isso, você já também, não só está muita coisa dita ali, e também você já diz para o seu ouvinte o que você tem em mente. Então, quando você escreve um ansatz, que é esse chute educado, quando você faz expansões assintóticas, você já está dizendo, na maneira que você escreve, o que você tem em mente, e o que você espera, e o que você vai fazer. E o Donsker falou que ele escrevia lá umas coisas dos teoremas que ele estava provando em probabilidade e tal, nem escrevia em inglês, até o professor sabia talvez ler em inglês e tal. Aí disse que o professor japonês falou assim, aí pegava o giz e saía escrevendo também, aí via que ele tinha um resultado parecido, outra coisa, ficaram conversando 1 hora matemática assim, né? Aqui, quando eu escrevo isso aqui assim, né, a pessoa já consegue começar a adivinhar, por isso que eu falo, adivinha um pouco, cada vez vai acontecer, adivinhar o que eu estou pensando. R, em inglês, muitas vezes, né, e em português também, resto, residual, então o que sobra, o que fica, tá? Então, esquece o resíduo, o que sobra, o que fica, e alguém me diz, pode falar errado, o curso é para isso, é treino com bola. O que tem de novidade aqui? O que tem de diferença que está na minha cabeça, se eu fosse professor japonês, que está diferente do que eu fiz antes? Tem alguns ingredientes. Já estou botando 1 sobre Epsilon, já tem uma ordem. Muito bom, já tem uma ordem. Vou dizer o que é isso depois, porque ainda precisa falar um pouco mais, senão eu já entrego algumas das respostas para vocês, tá? Já vou falar sobre isso. Então vamos lá, vamos focar um pouquinho no que o Carlos está falando. Eu estou botando 1 sobre Epsilon, dando uma ordem para o quê? O tempo, uma função do tempo. Certo? E o que significa? Então, rascunho, né? O que significa? Botar aqui, para a gente ficar na mesma janela de vídeo. O que significa? Qual é a diferença, competição, entre essa função e essa função? De certa maneira, eu estou mexendo com a escala de tempo. Tá? Então, quando eu escrevo assim, eu já digo que eu estou numa escala rápida de tempo. Certo?
E olha que eu falei ali, cheguei até a escrever o F de T aqui, a dica, nem apaguei por causa de que eu ia fazer a pergunta, porque nem estou falando aqui improvisando, e falei numa gaussiana. Então vamos pensar numa gaussiana. Na hora que eu, né, que é uma coisa suave, que cresce, depois... Então isso aqui é uma função de uma variável rápida no tempo. Porque, pensa só, tempo de 0 a 1, seja segundo, milissegundos ou hora, não importa. Na escala do meu problema, quando o tempo varia de 0 a 1, aqui, se epsilon for 10 a menos 3, ele varia de 0 a 1000. Então o tempo é rápido. A função, a gaussiana, se ela variar de 0 a 1000, ela já saiu de 0, subiu e já desceu, já faz tempo. Já tô, né? Então ela é uma gaussiana magrinha. Está todo mundo comigo ou não? Aqui ela é uma gaussiana magrinha, que significa, é um impacto que eu posso modelar como delta, que eu posso modelar como delta assim, constante, eu posso modelar como delta um pouquinho mais refinado, que é aumentou e diminuiu. O que aqui não tem. Aqui né, é o mesmo volume, mesma intensidade o tempo todo. Então, tudo isso eu com epsilon, a gente vai fazer isso muito no curso. Eu modelando, eu dizendo para o leitor, para o ouvinte, vocês, aqui 5, e a gente vai fazer isso em análise assintótica, que é dizendo quem é rápido com respeito ao quê. Como varia, e a partir dos epsilon a gente coleta termos, faz expansões de série de potência e coleta termos, epsilon ao quadrado. A gente fez isso antes, para tirar a econal. Então aqui tem essa novidade, veja bem, então deixa eu adiantar para vocês, né? Aqui eu não botei modo de Fourier nenhum. A análise que a gente fez antes, para fazer a econal, e que eu inferi WKB e tal, tinha uma fase, aqui não tem fase. Porque aqui não tem um E elevado a I θ. Tem fase aqui? Não tem. E se tiver a gaussiana, que era aquele meu pudim que eu botei, a gaussiana, o que eu penso em fase, por exemplo, pode ser o pico da gaussiana. Se eu ver do avião, eu vou ver lá o pico da gaussiana, certo? Mesmo que seja uma montanha só de água. Tá? Então, coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Então, aqui não posso falar de fase, porque não tenho um oscilador, que é um E elevado a I θ. Então, beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho, por exemplo, se aqui for uma gaussiana, eu tenho uma gaussiana magrinha, que eu tenho um tempo, e aqui eu tenho esse tal que eu estou adiantando para vocês, que é tempo de trânsito, tempo de viagem, que tem a ver com... E aqui vocês têm que me acreditar, porque não tem por que entender agora, que é um tempo de viagem, mas a gente vai ver já já. Eu vou tomar cuidado com a hora para eu, pelo menos, falar isso hoje, que eu acho muito legal, e que a gente vai usar bem mais adiante. Isso aqui é o tempo de viagem de X, da fonte de XS até X, onde eu estou olhando a crista do meu pudim. O que seria a minha fase, mas não tem fase. E aí, o que é o Azinho? Alguém falou? A amplitude da crista naquele momento. Por conservação de massa, por exemplo, em ondas no mar, se eu jogar uma pedrinha, a crista vai cada vez diminuindo, porque, né, a massa d'água perturbada tem que ser a mesma e o raio está aumentando, vai diminuindo, mesmo sem dissipação, né? Eu acho que você não botou um Y do lado direito. Sim, do lado que eu tenho. Ou é para um Y fixo? Aonde? Aqui você está falando? Não, na equação, o lado que ele tem P de X, Y, T. Tá, então, bom comentário. É como se... Vou dar uma ajeitada, mas o correto aqui é como se... Porque eu fiz rápido, é como se fosse isso aqui, ó. Tá? Perdão, não culpa minha, tem que reclamar mesmo. Tá? Eu falei, quando a anotação não tiver correta aqui, é bobeada mesmo, porque estou falando isso pela primeira vez, tá? Então, X é XY e X aqui é isso aqui, que é X de S zero. Tá? Desculpa. Tem que não, então ninguém fica acanhado por perguntar notação. E aí, vamos lá, porque eu vou fazer isso agora sem correr. Nos últimos 5 minutinhos, o que acontece é o seguinte. Quando a gente substitui... Deixa eu talvez vir para cá, para a gente ficar perto. Quando a gente substitui esse ansatz, né, e eu não estou fazendo com muito cuidado agora, que é só para, né, motivar... Porque não estou com epsilon. Bem, eu acho que esse epsilon já bastaria. Vocês têm que reproduzir até essa costa, quase na conta do jeito que está.
dá. Então, esquece por enquanto esse forçante daqui, tá? E vocês vão ver que, por exemplo, o problema é que eu estou fazendo poeta agora. Então, eu vou deixar para vocês fazerem a conta, porque o que eu fiz nas notas é pro de ondas aquáticas. Aí, se eu posso escrever um termozinho diferente, não importa. Então, substituindo o ansatz na EDP de segunda ordem, obtemos como termo dominante a seguinte equação. Iconal, tá? Faz a conta, esse é o termo semelhante. Isso aqui vem da equação de ordem 1 sobre epsilon quadrado, apesar que ordem 1 sobre epsilon quadrado também é meio que material, porque eu posso multiplicar tudo por epsilon quadrado, e aí passa a ser o termo de ordem 1, e depois vem epsilon quadrado, tá? Então, é o termo dominante. Tá, isso aqui é só para fazer a conta. Então, se pegar esse bicho daqui, tá? Esquecendo o resíduo, então, já que o resíduo, e aqui se for suave, é um termo de correção, tá? Então, é outra análise a posteriori se fazer que, essa solução, e provavelmente isso é muito difícil fazer, é mais difícil fazer quando os coeficientes são descontínuos e tal, tá? Então, quando é suave, enfim. Então, joga isso aqui fora, pega isso aqui, substitui ali, então está nas notas para dar onda aquática e para onda acústica vai ser parecido, as duas saem a iconal, como a gente viu. E agora, o último minutinho, vou convencer a vocês que esse carinha daí chama-se tempo de viagem, tá? Então, ou tempo de trânsito, que é o correto. Então, olha só, em uma dimensão. Então, só antes de eu fazer, que é 1 minuto, em vez de eu ter fases agora, o que a iconal vai me dizer é o tempo de trânsito nesse domínio. Então, se eu tiver uma linha de contorno, uma curva de nível de tal, diz que, e eu explodi um dinamite aqui, ou joguei uma pedra e criei um tsunami aqui, uma isolinha de tempo de viagem diz que a onda vai levar um certo tempo para chegar nessa linha, mesmo que ela seja maluca, porque a profundidade ou porque o meio varia. Tá claro? Então, por isso que é uma isolinha de tempo de viagem. Tá? Aqui, efetivamente falando, na minha acústica, o tempo de viagem para vocês é o mesmo, né? Porque o modelo não varia. Então, olha só em um D o que acontece. Em um D, eu posso escrever isso aqui, certo? Não tem tal Y e o quadrado, não estou nem aí com o quadrado, tá? Em inglês, o recíproco da velocidade se chama slowness. Eu confesso que me esqueço se eu sei ou se eu inventei um pouco, porque na minha área também não tem muita literatura em português disso, se, de vez em quando eu chamo de vagarosidade, que seria coisa, mas não sei, como eu já errei com o tempo de trânsito para tempo de viagem, pode ser que tenha alguma palavra um pouquinho diferente de português, tá? Mas em inglês chama slowness, é o recíproco da velocidade. Agora, olha só, vamos integrar isso. Então, em 1D seria tal de x, x0 até x, então, ou de xs até x, 1 sobre c de s ds. Agora está claro que é tempo de viagem. Por quê? Primeiro, qual é a unidade do meu integrando? A minha unidade do meu integrando é tempo sobre distância. Recíproco da velocidade. Certo? Velocidade é distância sobre tempo. Tempo sobre distância, e eu estou integrando em distância. Então, a unidade disso aqui é tempo. Tá? E agora, para se convencer que isso é tempo de viagem ou tempo de trânsito, faz o seguinte, faz C constante. Tá? C constante, deixa eu botar o x0s, tá? E deixa eu botar até o x aqui, um xão. Tá? Isso aqui constante. Olha só o que eu estou perguntando. Qual é o tempo que eu levo para eu ir de casa até um lugar x quilômetros,
viajando a uma velocidade constante C0. É x sobre C0. Certo? 100 km a 20 km por hora, 5 horas. Ok? Então, aí já ficou palpável e está no bolso essa variável. E então, curvas de nível, isso aqui, já resolvi, isso aqui é mais complicado. Olha só como é que em 1D eu resolvo na mão, integro. Em 2D já virou um EDP não linear aiconal e resolver isso num ambiente complexo, para o tráfego de informação, seja ele onda aquática, onda acústica ou o que seja. Agora vocês já sabem tão bem quanto eu que a brincadeira é mais complicada e que resolver isso me dá o tempo de trânsito, ou seja, as isolinhas diz quanto tempo a informação leva daqui até a primeira curva, depois até a próxima, se eu fizer incrementos, né, de delta tal, né, o que viaja na primeira hora? Qual é a curva para quem viajou por 1 hora? Para quem viajou por 2 horas, certo? Num ambiente que é complexo em termos de velocidade de propagação. Tá? E aí, de novo, com uma discussão que a gente está tendo e com Aristóteles, é que eu não vou saber a altura da minha onda, mas eu sei essa estrutura de tráfego de informação. Informação é inerente à aplicação, seja acústica, aquática e qualquer outra. Tá? Então é isso, né? O tempo acabou. Eu vou voltar um pouco nas notas, que deu um pulo, meio que, né, resolvi fazer um pouco mais pela aplicação, comecei a falar disso aqui, por algum momento falei tempo de trânsito, e eu acho que da aplicação, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas enfim, eu já, em geral, me repito mesmo, e melhor repetir do que omitir, né? É isso, a gente vai continuar fazendo continhas, e aí, na aula que vem, eu acabo que falta do capítulo 1 do Fritz John, tá? É muito parecido com o que a gente fez, mas questão de contrato para o teste só nem cai isso aqui, cai só né, entender, basicamente como já tinha na aula passada do exemplo 3 e do exemplo 4, né, das notas, acaba aí, né, esse entendimento. E aí depois a gente começa o capítulo 2. E eu estive olhando, né, para o que eu planejo fazer no curso, tem uma boa parte do capítulo 2 que eu vou seguir as notas, e aí depois eu acho que eu começo a dar umas descambadas experimentais, digamos assim, coisas para fazer uma matemática diferente do que é visto nos outros cursos aqui do IMPA, todos de equações diferenciais, que é descambada para análise assintótica de operadores e análise assintótica de soluções de operadores diferenciais espaciais, e mostrando para vocês exemplos disso, quando tem um meio que varia assim, quando tem um meio que varia assado, coisas de livro, ou coisas que são factíveis num tempo razoável de algum trabalho meu, eu vou escolhendo em tempo real e sentindo a reação de vocês, e eu mesmo sentindo e conhecendo também vocês e os interesses de vocês, a gente vai daqui para ali, e aí certamente a gente tem maio, então acho que um bom tempo de maio eu fico nas notas, até a gente está em abril, mas ainda falta, metade de abril, até metade de maio, acho que mais um mês eu estou aqui. Aí a gente começa a decolar para umas aplicações e tecnologia matemática que é novidade nesse curso, certamente é novidade, porque é para fazer diferente dos outros. E o que eu ia falar é que maio... quem sabe daqui a um mês, até o final de maio, até me cobrem isso, né? Carlos, você também que tem um pouquinho mais de intimidade comigo, já conhece, mas também me cobre. Até meados de maio, já começar a dizer para vocês, já conversar com vocês e ver se há interesse, não tiver, fica na minha mão e tal, de pensar com 5 vai ser, eu acho que muito legal, muito saudável, a gente, no final, a última avaliação do curso em junho, você cada um dá um seminário de 45 minutos a uma horinha, a gente quebra, são 5, a gente quebra em alguns dias, para não ficar maçante, 2 e 1, por exemplo, né? 2 seminários no dia, dá para aguentar, 2 no outro, com um pouquinho mais de calma, e depois uma outra pessoa dá um seminário num assunto de interesse. Eu já sei mais ou menos aqui, na verdade é quase que não repete um orientador, apesar que também, enfim, também não precisa ser o assunto, quer dizer, eu não posso dar uma coisa para ler que é exatamente o que Felipe Linares faz, mas eu sei que Felipe, né, você por enquanto está como Felipe Linares,
que fala em ondas dispersivas e tal e tal. Análise funcional é isso com ele, mas alguma coisa que, e eu vou falar, que tem a ver com ondas dispersivas. O Lucas, né, vê os orientadores que tem decorado, é Imbuzeiro, Zubelli e Hermano, não é isso, Davi? Né? Então, tudo que vai falar aqui vai, né, conectar um pouquinho, mas isso não é obrigatório, vocês mesmos têm que me ajudar a dizer isso. Eu estou gostando mais desse assunto do que do outro. Assim, lembrei uma outra coisa que eu vou falar, de elíptica e parabólica, eu vou passar meio que voando. Por quê? Porque o que eu falo nesse curso de elíptica e parabólica são coisas que eu acho que já começaram a falar bastante no curso de mestrado, princípio do máximo, né, regularidade, e depois no curso de EDPs, teoria linear de análise funcional, isso é feito de forma ainda mais sofisticada. E se tiver um buraquinho aqui e ali, de quem fez um curso aqui e não fez ali, certamente, quando chegar no exame de qualificação, antes, consegue preencher esse buraco. De novo, esse curso, eu tenho certeza que ao final do curso, o que eu não falar, pelo menos em temas correlatos, vocês são capazes de estudar sozinhos. Quero deixar um buraco muito grande. Mas eu vou falar em algumas coisas elípticas e parabólicas, porque em algum momento na modelagem de assintótica de operadores diferenciais, eu uso umas coisas elípticas, função de Green, identidade de Green, para isso. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Em coisas parabólicas, ondas e meios, eu já paguei em meios heterogêneos quando é aleatório, aparece o que a gente chama de difusão aparente. Não tem um termo de difusão na equação, mas você olha no computador e parece que tem difusão. Da onde vem essa difusão? Se o tempo permitir, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a ideia do curso, né? De que eu vai acabar virando um curso mais de EDPs e aplicações em problemas de evolução. E, se quiser ainda botar mais peso em problemas de evolução, em problemas de ondas, que a gente vai falar que é de evolução. Então, em ondas, já está um pouco hiperbólico, isso, aquilo, mas espero que com muito disso que eu estou falando aqui e ali, que é da aplicação e da tecnologia matemática que essa aplicação pede e que não é corriqueira aqui, nem nos meus cursos. Então, agora, talvez seja a hora de eu começar a encaixar, porque os cursos começaram a ficar parecidos. Então, vamos dar... Quem se formar em EDP, todo mundo aqui, de certa maneira, está pensando em EDP, vai formar com uma visão de EDP muito mais completa, vai fazer os cursos de análise, disso, daquilo, né? Então, um ou outro pode mudar um pouquinho dependendo da área, mas você, por exemplo, com o Zubelli, é bio ou é finanças? Biomatemática. Então, né? Enfim. Tá bom? Então, esse é o plano de voo agora de agora em diante.